Olá, o game escolhido para análise de hoje é o Duke Nukem Total Meltdown. Game aí de PlayStation 1. Excelente game de tiro em primeira pessoa. Trata-se de uma conversão, né, do Duke Nukem 3D do PC, né? Jogo aí muito aclamado, né? Fez muito sucesso, né? Foi um jogo assim revolucionário. Duke Nukem Total Meltdown. Vamos ver aqui nas opções. Talk Volume. Jogo lançado aí em 97, né? Lembrando que o jogo original do Duke 3D saiu em 96. Green Shadows. Vou deixar o jogo mais lento, né? Porque aqui no Fast o jogo fica terrível. Multiplayer. Lembrando que essa opção multiplayer aqui para ser utilizado é necessário cabo link, né? Aqui nós temos os 3 primeiros episódios, né, do jogo original, né? Los Angeles Meltdown, Lunar Apocalypse, que ocorre no espaço, e Shrapnel City, né, o retorno a Los Angeles, né? Plug and Play é um pacote exclusivo da versão de PlayStation 1. Ela inclusive não aparece na versão de Saturno, né? Para quem não sabe, o Saturno tem uma versão, né, que é chamada também do Duke Nukem 3D. Né? Esta, por ter esse episódio a mais, tem esse nome diferente, né? Total Meltdown. Ela conta com esse episódio, ele conta com inimigos exclusivos, né? E com um chefe também diferente, que é o Ministro do Medo, né? São umas fases bem legais, umas texturas novas, né? Levels extremamente difíceis, entendeu? É o nível hardcore, entendeu? Esses 3 primeiros episódios desses 3 episódios aqui não são nada comparados ao Plug and Play. É extremamente difícil. Vamos começar aí com o primeiro episódio aí, mais manjado da galera. Se eu não me engano, foi o primeiro FPS no qual o protagonista falava, né? Ele foi inovador em vários aspectos, né? Acrescentando o pulo, o agachamento, né? Andar agachado. O que mais? A mira para cima, a mira para baixo, entendeu? E muito mais. Caso do Duke Nukem fique sem munição, ele tem a opção de chutar. No caso que eu tenho munição ainda, e não tem como eu mudar direto pro shooter, né? O que eu faço? Eu seguro o L1 e R1 e seguro e aperto o quadrado. Isso quebra um galhão para economizar munição. Vamos chegar lá então. Vamos lá. Os lagartos, né? Os famosos lagartos, né? Os aliens, né? Que parecem lagartos, né? Que também aparecem no Duke Nukem Time Tokyo. Duke Nukem Time Tokyo, um excelente jogo também. O RPG, famoso lança-foguetes da franquia. Aqui você tem acesso às câmeras de segurança. Detalhe muito interessante. A quantidade de detalhes no cenário era imensa no Duke Nukem. Os secrets alguns são muito difíceis de descobrir, né? Aqui temos os esteroides, né? Item que serve para fazer o Duke Nukem correr mais rápido. Munição de RPG.
Atomic Health, acrescenta 50% a sua Life Bar, né? Lembrando que esses lagartos aqui, esses aliens aqui, eles têm o jetpack, né? Tem alguns que, ao invés do jetpack, eles fazem uso de um teletransporte. Cinema. Vamos lá. Pistola. Aí, ó. Esses teletransportes malditos aí são os aliens vermelhos. Lembrando que também para PC, isso é uma versão chamada Atomic Edition, né? Duke Nukem Atomic Edition. E nesse game aí, né? Que também é uma expansão. Temos a adição de um novo capítulo, né? Chamado The Birth. E uma arma nova, né? Chamada de Expander. Né? Uma arma que faz os inimigos inflarem até explodir. Duke Nukem é cheio de easter eggs e várias referências. Ó. Esse outdoor aqui escrito Inocente faz referência ao julgamento daquele jogador, eu acho que é de futebol americano, chamado Jay Simpson. Ali está escrito Inocente, né? Tem alguns outdoors que estão escrito Guilt, né? Que significa culpado, né? Pra quem não sabe, esse aí foi se eu não me engano, foi o julgamento mais longo da história dos Estados Unidos. Aqui é um hidrante, né? Um detalhe muito interessante sobre o Duke Nukem, que quando você ficar sem energia, você estoura um hidrante, chega nele, segura o triângulo e fazendo isso você vai conseguir carregar a tua energia até 100, entendeu? Isso serve também com as privadas e também com os urinóis, né? Que tem nas paredes dos banheiros. Pode também destruir os extintores. Claro que tem que tomar distância, não pode fazer o que eu fiz agora. Vamos lá. Fuzilar a galera na plateia. Nossa, esse cometeu suicídio. O game conta com coletes balísticos, né? Aqui referidos como arma. Opa. Mais um alien que se teletransporta. Esse alien que se teletransporta, ele aparece até no Duke Nukem Forever. E perturba, hein? Perturba naquele jogo ele, hein? Meu senhor. Também temos uma versão desse Duke Nukem pro 64. Ó, quando o tiro pega na garganta, olha o que acontece. Intitulado Duke Nukem 64, tem gráficos bem melhores, só que tem algumas adições e tem algumas limitações. Por exemplo, o Duke Nukem 64, ele não tem música. E música é um ponto forte do Duke Nukem, né? As músicas são muito legais. Uma cachaça aqui, né? A politicamente correta Nintendo fez várias modificações no jogo. Estarei em breve fazendo uma análise também do Duke Nukem 64. Duke Nukem exclusivo, né? Assim como vários outros jogos de tiro, né, do 64, né, que eram exclusivos. Grande calibre 12, arma com grande poder de fogo. Vamos lá. Tem também uma metralhadora de 3 canos, né? Metralhadora Nordenfelt, ou Reaper, como alguns chamam. Aqui tem um Secret ali em cima. Aqui nós encontramos a Pip Bomb, uma bomba cilíndrica, né? Que explode quando você quer. Uma óbvia referência ao Exterminador do Futuro, né? Exterminador do Futuro 1, onde tem uma cena que tem um personagem que usa esse tipo de explosivo, né? Como eu disse, Duke Nukem é cheio de referência. Tem referência em quase tudo. Ele lembra muito o Alien, né? Em alguns aspectos. O filme, a franquia Alien, né?
RPG de novo. Vamos abrir a cortina. Um filme erótico, para variar. Essa cena também foi modificada no Duke Nukem 64. Aqui, ó. Passagem secreta aqui. Já subimos aí. Vamos pegar vamos pro banheiro agora. Opa, acabou a munição já. Vamos pegar a pistola então. É nóis. Um espelho ali. Cara aqui de tocaia. Aqui um espelho. Duke Nukem aqui, pixelado. Pulando, agachando, dando bicuda. É isso aí. Aqui atrás, se não me engano, tem munição de calibre 12. Aqui tem um urinol. Vamos usá-lo. Isso. A descarga. O nível de interação era bem alto para a época. Aqui tem uma passagem secreta bem difícil de achar, a rachadura aqui. Vamos abri-la aí com a Pip Bomb. Opa. Primeiro vamos detonar esse prometido. Vamos lá. Opa, melhor. Secret Place. Muito difícil de achar os secrets no Duke Nukem, cara. Acho que pior que o Duke Nukem pra achar os secrets é o Quake 1, cara. Quake 1 também é maravilhoso. Ó, referência ao Alien, né? Uma mulher aqui envolvida num casulo, né? Pedindo pra matá-la. Quem assistiu Aliens, o Resgate, sabe que isso aí acontecia muito no filme, né? Vamos lá. Beleza, vamos chegar ali dentro da tela, né? Pegar os itens. Lembrando também que saiu uma versão também do Duke Nukem até pro Mega Drive, que saiu, foi feita pela nossa querida Tectoy. Foi produzida pela Tectoy. Lançada somente aqui em terras tupiniquins. O jogo era curto. Era bem limitado, claro, por ser um jogo feito para a plataforma 16 bits, né? Aqui é o Jetpack. Ele era todo inspirado no episódio Lunar Apocalipse. Ele só tinha o episódio Lunar Apocalipse. Contava com algumas texturas, alguns detalhes diferentes, né? Fiquei sabendo que essa versão do Mega teve até algumas, como é que eu posso dizer, algumas ideias inseridas que foram foram descartadas na versão 2.0. Isso é muito interessante. Só salientando aí que o Duke Nukem Total Meltdown ele permite o salvamento em qualquer lugar da fase. Isso é muito bom. Foi o primeiro jogo de videogame que eu vi que tinha esse recurso, né? Que é muito comum no PC, né? Mas na época não era comum. Não era comum nos games da época, né? Até no PlayStation 2 era meio difícil. Era raro jogos com essa característica, com esse recurso, né? E era meio complicado porque se você salvasse, né? Usava esse save aí, ou Quick Save ou esse Save Game, ele ocupava 5 blocos no memory card. O que era muito. Vamos subir aqui. Balls of Steel. Onde é o dano na tomada que acontece? Deu ruim. Fliperama do Duke Nukem 2. Pra quem não sabe, o Duke Nukem Total Meltdown é o terceiro Duke Nukem. Entendeu? Ele é o primeiro 3D. Os dois primeiros eram plataforma 2D. Ó. Esse Duke Nukem 2 aqui, esse desenho aqui, é a capa do segundo jogo. Agora vamos ser apresentados
personagens mais famosos da franquia, que são os Pig Cops, que nada mais são que porcos com uniforme policial, portando o calibre 12. Tô quase morrendo aqui, deixa eu pegar um. Tem que pegar a metralhadora aqui no início. Vou recuperar energia aqui no hidrante, como eu falei. Só segurar o triângulo. A energia vai subindo aos poucos. Duke Nukem Time to Kill também tem esse recurso. Isso aí pode ser feito também no Duke Nukem 64. Ajuda muito no Duke Nukem 64. Duke Nukem 64 é um jogo extremamente difícil. Extremamente difícil, foi o Duke Nukem mais difícil que eu joguei. Outro aspecto a ser considerado aí é o inventário. Para acessar o inventário é meio difícil de descobrir. Você tem que segurar L1, R1 e ir apertando bolinha ou círculo. Daí você vai passando pelos itens. Primeiro aqui é o Medkit portável. Tem o Steroids. Tem o Holoduke. O Holoduke é um holograma que não engana ninguém. Você pode acionar ele, os inimigos vão continuar atirando em você. É um item praticamente inútil, né? Pelo menos pra mim. Jetpack, né? Uma mochila a jato. Igual aquela do Robocop 3. E o óculos de visão noturna. Ele é muito útil numa parte da segunda fase. Aqui eu vou usar o jetpack para subir aqui no apartamento e pegar a metralhadora. Secret muito difícil de descobrir na primeira vez que jogo. Aqui a metralhadora de 3 canos, a Nordenfelt. Ou a Reaper, igual está no manual de instruções. Vamos lá. Vamos cortar caminho aqui. Opa. Vamos subir aqui. Pegar o último Secret. Acho que deve ter um problema com o áudio aqui. Nossa senhora. Morri. Tive um acidente de percurso aqui. Pelo jeito deu uma travada aqui. Mas então o gameplay mesmo era para mostrar aí como é que funciona, né? O Duke Nukem Total Meltdown, né? Na minha opinião, um jogo legal, né? Ele perde em gráficos, né, pro Duke Nukem 3D do PC, obviamente, né? Mas para compensar, né, essa perda gráfica, nós temos aí um episódio tudo novo, como eu falei, o Plug and Play, exclusivo dessa versão. Entendeu? Não conheço outro Duke Nukem de outra plataforma que tenha, né, esse episódio. Como eu disse, do Duke Nukem 64 não tem, o do Saturno não tem, obviamente o do Mega Drive não tem, entendeu? Teve até um relançamento do o PlayStation 3, o Duke Nukem Megaton Edition. Eu achei que iria estar ali, né, esse episódio, mas infelizmente também ele não apareceu, entendeu? E pelo jeito ficou, né, restrito ao PlayStation 1. Mas é isso aí. Desculpem pela falha técnica aqui. Teve um travamento aqui, não sei por que isso aconteceu. Mas, enfim. Vamos finalizar, né, a análise de hoje. Eu vou pedir para os senhores aí favoritar se possível. Críticas e sugestões aí são muito bem-vindas. Falou, até!